Oi, pessoal! 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. Terminando a história do Barba Azul hoje, hein? Vamos ver se eu consigo, senão eu vou estar sendo praticamente uma Barba Azul nessa história, né? Então, a gente tá no finalzinho do conto, aonde os abutres dissipam a energia predatória, porque o Barba Azul foi esquartejado, e aí os abutres vêm e comem a carniça do Barba Azul, sobrando somente a barba. Eu falei na última vez que isso é quando a gente consegue transformar aquela experiência em alimento para alguma coisa, para alguém, né? Então, que é essa metáfora. Então, quando a gente consegue transformar uma experiência que a gente teve numa coisa boa para o mundo. E aí, o que eu queria dizer para vocês são algumas coisinhas aqui. Primeiro, eu quero mostrar para vocês esse imã de geladeira que eu ganhei lá do Instituto Hiper Roxo, do Grupo Lobas, que eu faço parte. E tem uma frase aqui que é algo bem legal, que vai na linha dessa questão de transformar as nossas experiências em algo positivo para o mundo. Que é uma das frases que está no livro, tá? Então diz assim: o que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. As filhas das filhas de suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você e, o que é mais importante, seguir seu exemplo. Então, por isso tão importante, não é só para nós, que não é só afetar a nossa vida ou melhorar a nossa vida, mas também afeta a vida de quem está ao nosso redor e principalmente para as próximas gerações. Então, e assim, mesmo que você não tenha filho, tá? Você pode ter sobrinha, sobrinho, você pode ter alguém que vai gostar do filho de alguém, entende? Então, é importante a gente cuidar das próximas gerações, sim, né? A gente quer que eles vivam longamente e plenamente, certo? Então, um último recado assim que eu queria falar sobre os abutres é quando a gente aprende a não deixar o comportamento do outro definir o nosso comportamento. Então, independentemente do que alguém faça, a gente, antes de reagir, a gente reflete. Então, é a diferença entre reagir e responder. Não é que a gente não vai dar resposta, a gente vai sim, mas a gente não vai sair reagindo apenas. Não vamos moldar o nosso comportamento pelo que o outro faz. Vamos continuar sendo quem nós somos e quando nós tivermos algo que passa dos limites, a gente responde estabelecendo o limite e não reagindo da mesma maneira. Eu já me percebi várias vezes assim e isso é uma coisa terrível que eu tenho que trabalhar sempre. Eu sempre tive essa tendência de fez pra mim, espera que eu vou fazer pior pra ti. Só que assim, devagar. E depois de um tempo, porque eu percebi que eu fazia isso, eu comecei a controlar. Só que assim, controlar tem que ser dar o alimento para essa parte, porque o que que acontece? Se eu não respondo nada, se eu só engulo, não reajo e nem respondo, ou seja, nem estabeleço meu limite, nem digo que não fiquei satisfeita, nem nada, fica acumulando. É como se eu estivesse dando alimento pro meu Barba Azul, fica acumulando, 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 e aí quando sai com fúria. Aquela história do animal enjaulado. Então, é importante a gente pegar esse aprendizado com essa história do Barba Azul. Aprender a responder ao invés de reagir. Vou falar também hoje sobre os caderninhos reflexivos que eu já tinha prometido faz tempo. E esse aqui é o caderninho reflexivo do Barba Azul. Esse caderninho é das meninas do Talvez Seja Isso, certo? Então, assim, a gente tem que... Elas falam pra gente identificar as nossas forças psíquicas, que são o nosso potencial, a nossa fertilidade ou a nossa criatividade, que estão representadas na história pela irmã mais nova, pela jovem ingênua. Para nós identificarmos a nossa sabedoria, a nossa intuição, esse nosso conhecimento interior, são as irmãs mais velhas. E para nós identificarmos a nossa força de realização das coisas no mundo, a nossa força de ação, são os irmãos. Então, a gente, né, tentar reconhecer em nós em que momentos a gente tem essas características. Então, eu vou falar para vocês para ficar claro como é que é no meu caso. Por exemplo, quando é que eu sou a jovem ingênua? Quando eu fico excitada perante uma nova ideia, um novo projeto, um novo amor, eu fico com muita vontade de fazer aquilo acontecer. Quando que eu sou sou uma das irmãs mais velhas? Quando eu visualizo mais profundamente essa ideia nova que surgiu e quando eu começo a trabalhar com ela em um determinado compasso, em um determinado ritmo. Aí sim eu consigo acessar minha sabedoria, minha intuição e usar isso também junto a meu favor. E a minha força de realização, os meus irmãos, ela existe, eu reconheço ela quando eu priorizo a execução das ideias, quando eu produzo, quando eu faço. Eu escrevi uma frase assim: feito é melhor que perfeito. Então, quando eu abro mão da perfeição e vou em busca de fazer mesmo, aí eu tô acessando esses meus irmãos, tá? E aí, depois ela fala aqui, gente, uma coisa muito legal que é a gente, tipo,
de tentar descobrir a verdade que foi escondida. Então, a verdade foi escondida para ser encontrada, basta abrir a porta. E aí você faz algumas perguntas. O que você já sabe, mas preferia não saber? O que você está se esforçando para não ver? E aí você faz uma lista. E eu não vou falar a minha lista, mas eu vou mostrar para vocês que ela é enorme. Lá, 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 lá. E assim, ó, eu uso cores diferentes em dias diferentes que eu anoto, certo? Só para saber, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por que eu preciso carregar o peso de decisões que eu não tomei sozinha? Como dizer o indizível? Indizível entre aspas, né, gente? Várias coisas, várias coisas. Por que eu perco o foco? Várias coisas. E aí, claro, depois a ideia é que você encontre respostas, né? E aí, fala também sobre aquelas questões que o predador fala pra nós, a nossa voz interior. Por exemplo, você nunca vai ter tempo pra isso, isso é impossível, você nunca termina nada, eles nunca vão querer alguém como você. E aí, algumas respostas possíveis. E depois você preenche com as suas, certo? Aqui também, a minha tá toda preenchida. Por exemplo, uma que eu coloquei, você não tem essa capacidade. E daí eu coloquei aqui a minha resposta, posso estudar o que eu ainda não sei. Isso já foi feito, é uma coisa predatória. Para que tu vai fazer isso se isso já foi feito? E aí eu coloquei a minha resposta. Porque tudo se transforma. E assim vai, tá, gente? Então a gente vai refletindo e vai se fortalecendo, tá? Que mais que fala aqui? Aqui tem a questão que elas falam que a Clarissa fala no livro sobre os nossos sonhos. Que quando a gente sonha sonhos de perseguição, sonhos com predadores, a gente tá provavelmente com algum barba azul rondando, interno ou externo. E aí é legal de a gente fazer anotar esses sonhos para depois tentar interpretar. Mas aí, enfim, eu tenho uma outra lista aqui gigantesca dos meus barba azuis internos. Olha só, gente, isso aqui é uma lista de barba azul interno. Então, assim, não se assuste, tá? Você não está sozinho. Se você identificou também na sua vida, você não está sozinho. Tudo barba azul interno, coisas minhas, tá? Não é coisas que fizeram comigo, coisas minhas que fazem com que eu permita que façam coisas ruins pra mim, tá bom? Gente, acho que é isso. E amanhã eu vou voltar com história nova, a história da Vasalisa. Então, qualquer coisa que queiram conversar sobre o Barba Azul, tô disponível. Beijo pra todas.